Pioneira dos desfiles de moda no Brasil, das primeiras coleções pré-à-porter, frequentado por esposas de políticos e da alta sociedade dos anos 50, vem conhecer a história da Casa Canadá. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Mariana Quintas e aqui nesse canal a gente fala sobre moda, sobre fofoca, sobre essas histórias antigas que a gente tanto gosta, que se depender desse canal elas nunca serão esquecidas. Os anos 50 no Brasil ficou conhecido como os Anos Dourados, um período de progresso econômico e industrial onde a influência europeia e norte-americana moldavam a sociedade brasileira. A migração das pessoas do campo para a cidade estava em alta, sendo atraída por melhores condições e oportunidades de crescer pessoalmente. Até porque, na época, viver na cidade era considerado uma forma superior de existência. A cultura do consumo e as grandes lojas de departamento, grandes centros de compra no Brasil também estavam em alta, e a chegada de lojas como a Mappin e a Mesbla estavam bombando no momento. A cultura que refletia na sociedade brasileira era uma cultura mais europeia e os bem-vividos eram educados aos moldes franceses. Então era época de festas, de debuts, de bailes no Copacabana Palace. Então quando se falava de moda, de elegância, a grande referência era a cultura francesa. O boom da indústria da moda, da beleza, passou por uma revolução e agradava agora diversas classes e poderes aquisitivos. Teve o surgimento dos tecidos sintéticos e da produção em massa, que acabou tornando os produtos mais acessíveis. Por isso, as roupas feitas de tecidos finos, como linho, lã, algodão, seda, ficava realmente para os mais privilegiados. Então, os anos 50, no geral, foi um período de grande modernização, mas ainda com características de subdesenvolvimento muito aparentes, até porque a desigualdade ficou mais extrema. O momento pode ser definido como uma sociedade em movimento, onde algumas pessoas crescem mais, outras menos, mas todo mundo ali tem um impacto no seu modo de viver. Por isso que esse momento da história foi favorável para o crescimento da Casa Canadá. A Maison, ou Casa Canadá, ela foi fundada em 1930 como uma loja de peles pelo comando do empresário Jacques Pélix. Um grande marco que em 1934 ele chama as irmãs Mena Fiala e Cândida Glusman para comandar a nova sede da loja que estava sendo transferida para o centro do Rio de Janeiro, na rua 7 de setembro. Até então, eles eram conhecidos como a primeira casa de peles do Brasil, mas com a nova sede, os produtos eles foram ampliados, com roupas importadas, tecidos, palhas, feltros, folhas, e as irmãs ficaram responsáveis por dirigir a parte ali de atacado da loja. A Mena era responsável pelas relações públicas, então cabia a ela atrair clientes, organizar desfiles e cuidar das modelos. Já Cândida era responsável pelas compras e viajava até 5 vezes no ano para Paris, e estamos falando sim dos anos 50, então imagina como esse povo não tinha dinheiro para poder viajar 5 vezes para Paris no ano. E na sua bagagem ela trazia modelos de vestidos, de peças de Balenciaga, da Dior, do Jacques Faith, que eram as marcas que estavam bombando ali, principalmente na França. Já em 1944 é inaugurado o Canadá Deluxe, ou de luxo, que foi concebida por Cândida com tecidos e moldes importados para justamente atender o desejo da alta costura da elite brasileira. Então, dentre os produtos que eram comercializados pela Maison, estavam realmente os vestidos importados. E, na época, eles faziam cerca de 1 ou 2 cópias do mesmo modelo. Então, eles traziam as peças lá de fora, então imagina que eles traziam um vestido da Dior, eles desmontavam a peça inteira, copiavam todos os moldes, aprendiam como eram feitas as costuras. Então as costureiras estudavam as técnicas que eles usavam lá fora para poder replicar os vestidos. Por isso que eles faziam cerca de 1 ou 2 cópias do modelo. Então os vestidos eram recriados com o mesmo acabamento e o mesmo cuidado das peças internacionais. E muita gente na época dizia que as cópias eram até melhores do que os vestidos dos estilistas originais. A linha Deluxe era uma linha de criação própria, que eles só se inspiravam ali nos moldes europeus, mas com acabamentos e tecidos mais leves, feitos para o clima do Rio de Janeiro, porque é muito quente, então era mais propício ali para as brasileiras usarem. Muitas criações receberam também características da nossa cultura, então os vestidos tinham estampas
com ramos de café ou até com arte barroca das igrejas da Bahia. E mais tarde, a Maison lançou uma Petit Collection, considerada a primeira coleção de prêt-à-porter do Brasil. Então, explicando assim, bem de forma superficial, uma coleção prêt-à-porter não é uma coleção feita sob medida. Então, antigamente, as pessoas faziam as peças sob medida, você ia lá, tirava no alfaiate as suas medidas, fazia um vestido que era exclusivo para você. Hoje em dia não, a gente vai numa loja, a gente tem várias peças da mesma blusa, com tamanhos diferentes para agradar todo mundo. Então, digamos que isso seria um prêt-à-porter, uma forma de você produzir a mesma peça várias vezes para produção em massa. Em 17 de julho de 1944, acontece o primeiro desfile de manequins do Brasil. Então, manequins, como eles chamavam na Casa Canadá, as modelos, eles chamavam elas de manequim. Mas é basicamente um desfile de moda. Então, era a primeira vez que se apresentava uma tendência para o público dessa forma. Esse desfile com os manequins vivos era um diferencial da casa, porque até então as peças elas eram expostas em manequins normais, né, de costureiras que ficavam parados. Os desfiles eram inspirados nos desfiles de Paris e atraíam para os salões da Maison pessoas da alta sociedade, jornalistas, críticos de arte, fotógrafos e até presidentes. As marcas desfiladas eram das marcas mais renomadas do mundo. Tinha Balenciaga, tinha Chanel, tinha Dior, Lanvin, Balmain, Givenchy, várias outras. E as modelos eram especialmente treinadas por Mena e elas tinham uma carga horária ali normal, elas ficavam das 9 às 5 à disposição dos clientes. Assim que entrava um novo consumidor, elas iam lá para mostrar a coleção para eles. E ser um manequim dessa loja até que era um símbolo de status e tiveram algumas bem famosas na época, como a Elga Loureira, que foi considerada assim o manequim número 1 do Brasil, a Vera Valdez, que era a manequim preferida de Coco Chanel, mas ela veio de férias pro Brasil, amou o Brasil, resolveu ficar aqui e aí ela entrou pro time da Casa Canadá. Também teve a Ilka Soares, que também era atriz e estrelou Iracema nos cinemas, e a Adalgisa Colombo, que foi Miss Brasil e também ficou em segundo lugar no Miss Universo. Ela também foi modelo da Casa Canadá. E curiosidade foi que a Casa Canadá foi uma das inspirações que ajudou a criar o Miss Brasil futuramente. A Casa Canadá também foi uma das primeiras a produzir reportagens de moda em áreas externas, usando topos de prédio, por exemplo. E a primeira também a organizar desfiles noturnos com jantar de gala. Dentre as estratégias que as irmãs usavam para divulgar a Maison, estava a ida em eventos como o Grande Prêmio de Jockey Club. Porque até então, muitas mulheres, né, que compravam da marca justamente para usar nos eventos de gala que a marca produzia. Então, a fim de atrair novos consumidores, elas vestiam as modelos e mandavam elas para pro Jockey Club, para ficarem passeando com as peças das marcas e atraírem ainda mais a atenção de novas mulheres, de consumidores, né, de potenciais consumidores. E o sucesso foi tão grande que a Ipelix resolveu abrir 2 filiais em São Paulo para competir com as que tinham na época, como exemplo a Casa Vogue e a Madame Rosita. Como eu disse, a Maison tinha clientes muito importantes da alta sociedade brasileira, da nata do Rio de Janeiro. Entre elas estavam Beck Calabim, Elzinha Gonçalves, Glorinha Paranaguá e as primeiras damas, como Darcy Vargas, ou seja, a esposa de Getúlio Vargas, e também a Sara Kubitschek, que foi esposa do Juscelino Kubitschek, foram vistas em vários eventos usando as peças da Casa Canadá, para você ver a importância e o luxo que era na época usar as peças dessa marca. Eles tinham realmente o grande público-alvo deles, eram essas mulheres elegantes, que tinham um poder aquisitivo maior, e que sonhavam em ter todo o requinte de uma mulher parisiense, de uma mulher europeia, ou até o glamour das grandes estrelas hollywoodianas da época também. Mas o declínio da Maison veio em meados dos anos 60, e um dos fatores que fizeram a marca desaparecer foi a mudança da capital na época, porque a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e aí eles mudam para Brasília. Brasília é inaugurada nos anos 60, então fez com que essas mulheres de político, e muitas, né, dessas mulheres de político eram as mulheres da alta sociedade, acabassem sendo transferidas, né, para recém-fundada cidade que era Brasília,
Então, diminuiu bastante o comércio da Casa Canadá. E também o golpe de 1964 acabou fazendo com que o prédio onde funcionava ali a Casa Canadá fosse desapropriado por conta da ditadura. Mas, após o fim, as irmãs continuaram dirigindo desfiles até 1972 e elas atendiam no seu próprio ateliê e elas focaram também em vestidos de noiva. E como reconhecimento pelo pioneirismo que elas representavam para o setor da moda e da alta costura no país, elas ganharam em 1983 o título de cidadãs beneméritas como instrutoras da alta costura no Brasil. Já em 1985, elas também ganharam outro prêmio de destaque multifabril por terem contribuído com o reconhecimento da moda como arte brasileira, lançando o primeiro prêt-à-porter nacional, principalmente com mão de obra brasileira e usando os tecidos do nosso país. Outra marca que surge mais ou menos no mesmo tempo ali que a Casa Canadá é a Daslu. Quando a gente fala da Daslu lá na Vila Nova Conceição, ainda quando era só uma casa. E surgiu basicamente com a mesma proposta, que era revender os vestidos lá de fora, mas a diferença é que a Casa Canadá acabava replicando os vestidos. Então dá para se dizer que a Casa Canadá teve bastante influência na Daslu e o que veio a ser a Daslu nos anos seguintes. Então é preciso reconhecer que a Casa Canadá teve grande influência no modo como a gente consome, como a gente conhece a moda lá de fora e entender que teve um período onde era muito escasso aulas de corte e costura, porque a maioria das coisas você aprendia de família, de casa, né? Vinha de um ensino que você passava por geração, mas você não aprendia como fazer grandes cortes e costura, como hoje em dia é mais fácil. Você entra numa escola, você aprende, você viaja, você aprende lá fora. Então, eles tinham que fazer a própria Casa Canadá foi uma grande escola para estilistas, porque eles desmembravam os vestidos, entendiam na raça ali como é que elas tinham feito aquelas costuras. E pode-se dizer que eles também foram pioneiros nisso, em talvez criar um método que depois de muitos anos acabou virando escolas, né, de estilistas de alta costura. Então, a Casa Canadá teve muita influência na moda brasileira e eu achei uma história muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu. E não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de deixar um comentário, sugestões para os próximos vídeos. Se você quer ter aí um acompanhamento mais em tempo real, me segue no Instagram, no TikTok, que eu estou por lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.